Oi, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu me sinto feliz de novamente poder ter esse encontro. É isso mesmo, que seja um encontro muito especial. Entre o que nós vamos dizer aqui e o que acontece aí do outro lado, existe uma imensidão de diferentes realidades. O que se passa no seu coração, só você sabe. O que te deixa inquieto, preocupado, ansioso, ansiosa, aflita, angustiada, doente, por quê? Entre o que nós vamos dizer aqui hoje e o que você vai receber aí, eu acredito que Deus vai intervir. Que as palavras ditas aqui cheguem ao seu coração com uma dose altíssima de esperança, de renovo das suas forças para a sua caminhada de amanhã. Eu quero acreditar que você vai aproveitar cada minuto do programa pensando: o que eu posso fazer de diferente para alcançar resultados diferentes, sendo que o que eu tenho feito até hoje tem me trazido resultados de lágrima, de dor, de angústia ou de apenas continuidade no mesmo estado, sem mudar, sem crescer, sem aprender, que eu posso fazer a diferença na minha própria história. Hoje nós vamos falar de ansiedade. Ansiedade, muitas vezes, tem sido daquilo que mais angustia a essa geração tão perplexa diante de tantas atividades do corre-corre da vida. Mas o que nós vamos fazer? O que pode ser feito de diferente? Muitas vezes nós vamos, até no programa de hoje, vamos receber aqui de você a sua história ou parte dela, e muitos de vocês vão trazer o diagnóstico, vão dizer o que disse o psicólogo, o psiquiatra, o nome da medicação que você toma, mas e além da medicação? Além daquilo que o terapeuta disse, além daquilo que você já sabe, o que você vai fazer? Você se compromete com a sua saúde? Você se compromete com o seu milagre? Qual é o nível ou a qualidade do compromisso que você tem com a própria vida? As coisas não vêm prontas. As coisas não acontecem no tempo e de acordo com a expectativa que nós temos. A vida exige um pouco mais de nós, um pouco mais de trabalho, esforço, reforço, persistência, paciência, saber esperar e saber dar o próximo passo. Portanto, hoje é mais uma oportunidade que você e eu temos de prosseguir, ir adiante, ir além da medicação, além da terapia, além da preguiça, além do conformismo com o diagnóstico, além de simplesmente anoitecer e amanhecer e você dizer, mas nada muda, nada acontece. E isso gera mais ansiedade, mais medo, mais angústia, mais frustração, mais fobias, mais desespero. Queremos ajudar você no programa de hoje. E aqui temos dois convidados queridos demais. Ele já veio tantas outras vezes, já esteve comigo em todos os formatos de programa, do primeiro até agora, no rádio e na televisão. Ele também, além de ser psiquiatra, é escritor, tem um site com informações riquíssimas e você pode acessar, vamos falar sobre isso também no programa de hoje. São todas ferramentas para você crescer, aprender e ir além. Dr. César Vasconcelos de Souza, bem-vindo, tudo bem? Seu microfone. Deixa eu... esqueci o microfone. Tudo bem, É que sempre está com o microfone de lapela, né? Tudo bem, estava com saudade de estar aqui, viu? Obrigada. Obrigado mais uma vez pelo convite. Prazer estar aqui. Obrigada. E hoje, aqui com a gente, a doutora Ivana, ela é psicóloga, e é a primeira vez dela aqui no nosso ao vivo. Bem-vinda! Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui no programa. Muito obrigada. E também junto a vocês, junto ao Dr. César, que tem me ensinado muito, embora ele não saiba. Que ótimo! Há muito tempo que eu aprendo muitas coisas com ele. E eu gosto muito desse programa e é um prazer enorme. Que ótimo. E ela disse que hoje, conversando comigo, você disse assim, eu estou com um livro do Dr. César na minha bolsa. Então, o Dr. César é referência mesmo, né? Entre os psiquiatras, os psicólogos, enfim. Muito prazer. Então, temos aqui convidados de excelência e você, o nosso convidado também de muita excelência, participe com a gente. Deixe o seu contato, ou melhor, deixe a sua pergunta, o seu comentário. E onde? Na nossa página no facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Ou, se você está no Instagram, ali também no nosso post, você pode comentar, deixar inclusive algumas perguntas. E já vou trazendo uma pergunta que deixaram para a gente no Instagram, que tem o seguinte endereço, consultório de família. Uma moça diz o seguinte, como diferenciar expectativa de ansiedade? Eu tenho uma expectativa altíssima a respeito de um evento, de um momento,
E isso é ansiedade, mas que tipo de ansiedade? É apenas uma expectativa e como avaliar quando é mais que uma expectativa? Doutor César. Primeiro de tudo, ansiedade todo mundo tem. Perfeito. Igual temperatura todo mundo tem, 36,5. Agora, nem todo mundo tem febre. A febre é o aumento da temperatura. Então, apesar de que todo mundo tem ansiedade, eu prefiro usar o nome angústia, até porque entra no campo espiritual também, né? Na Bíblia, no livro de Naum, capítulo 1, verso 9, a segunda parte do verso, Naum 1, 9, diz assim, a segunda parte, não virá angústia a segunda vez. Qual é a primeira? A primeira é essa, quem está vivendo aqui. Então, todo mundo tem uma angústia. Se percebe ou não, é outra coisa. Agora, essa é uma angústia de origem espiritual, mas no mundo da psicologia, no mundo comportamental psicológico, todo mundo tem uma ansiedade. Uhum. Só que essa ansiedade, ela pode estar no nível normal e que não atrapalha as nossas produções, nossa atividade, né? A pessoa pode ter uma expectativa de um curso, de um projeto, de uma realização profissional, enfim, ou de família, ou de viagem. Ela pode ter uma expectativa, ficar até ansiosa ou ansioso para chegar o dia de realizar aquilo e não ser uma ansiedade patológica, uma ansiedade anormal. Quando é que a ansiedade que todo mundo tem passa a ser anormal? É quando ela começa a travar a vida da pessoa. Aí a ansiedade excessiva, exagerada, ela pode ser canalizada para vários tipos de manifestação. Então, se você pega o CID, Código Internacional das Doenças, a versão última que a gente tem, ali tem um capítulo chamado assim, transtorno de ansiedade. Aí você vê listados ali os diagnósticos. Ansiedade generalizada, crise de pânico, fobia simples, fobia social, transtorno obsessivo-compulsivo, estresse pós-traumático. Então, são alterações da ansiedade, são transtornos ligados a uma ansiedade que ficou tão alta que naquela pessoa virou crise de pânico, naquela ali virou fobia, naquela ali virou... Então, a ansiedade, como expectativa de uma coisa que vai acontecer, ela não quer dizer que é anormal. Uhum. Só quando fica num desses diagnósticos aí. Perfeito. Eu fiquei até pensando agora, eu tenho visto algumas pessoas que colocam expectativas tão altas e reais que aí sim, talvez poderiam ter um sentimento ou alguma manifestação mais ansiosa. Porque tem algumas pessoas que as expectativas são muito irreais e elas não alcançam isso. Então, é verdade. A gente precisa ter expectativas. Aliás, a gente cresce com expectativas. Porém, qual que é o nível dessas expectativas, né? Muito bem colocado por você, porque aí vem aquela pergunta, essa pessoa, porque ela é muito ansiosa, ela coloca a expectativa fora da realidade, ou ela coloca a expectativa fora da realidade e fica muito ansiosa por causa disso, né? Gera angústia, porque não chega lá, né? Acredito que uma coisa leva a outra. Ela coloca uma expectativa alta, gera ansiedade. Depois, quando ela vê que não atingiu, ela se frustra, fica ansiosa de novo. E assim vai, isso não acaba. E ainda mais, né? Pode trazer depressão também, por essa frustração elevada. Então, por isso é importante que o pessoal de casa comece a pensar, né, de que em várias coisas da vida, seja casamento, trabalho, vida religiosa, a gente tem que ter a sabedoria de Deus para ter uma expectativa, sim, temos que sonhar, mas temos que não colocar a expectativa exagerada. Senão é uma armadilha que a gente cria para a gente mesmo. Né? Como diz na gíria, acaba botando boné onde não pode apanhar. Né? Então, uma das coisas que ajuda muito, inclusive, dentro de relação conjugal, casamento, é abaixar um pouco a expectativa do que o outro pode ser para você. Muitas pessoas sofrem porque colocaram a expectativa tão alta no que o marido e a esposa podem ser e que vivem no mundo da lua em relação a isso. Né? Abaixando a expectativa não quer dizer que você vai viver, aceitar uma vida, né? Um conformismo. Não. O não triunfalismo não é pessimismo, é realismo. Né? Então, quer dizer, a pessoa que abaixa... Se você, esposa, que está assistindo o programa aí, uma mulher... Geralmente as mulheres são mais frustradas ou se frustram mais em relação à expectativa mais, né? do que o homem, a média, né, da lei. Há exceções para tudo quanto é coisa. Né? Então, porque não é tudo que eu esperava no casamento. Sabe, abaixa um pouquinho essa expectativa. Aproveite o que funciona bem, o que está bom. Então, abaixando a expectativa, a ansiedade pode diminuir. Com certeza. Por isso que eu trabalho bastante essa questão. É melhor a gente sonhar, mas ter uma expectativa baixa e se conseguir mais, é lucro.
Né? Eu fico feliz pelo que eu conseguia mais. Porém, como o doutor marcou aqui, se eu espero demais, a frustração pode ser muito grande. E algumas pessoas têm baixa tolerância à frustração. Então, aí pode acarretar ansiedade e também depressão. Gostei. Inclusive que a sabedoria de Deus, através de Salomão, colocou lá no Eclesiastes, né? Está dentro do perfeccionismo, a gente pode trazer para esse contexto aqui. Lá diz assim, acho que está capítulo 7 de Eclesiastes, se não me engano, diz assim: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruirias a ti mesmo. Então não coloca a expectativa alta demais, porque você está colocando uma armadilha para você. E nem baixa demais, porque aí você não tenta se superar de alguma maneira. Então, assim, que palavra, né? Abençoada. Vamos fazer o seguinte, um combinado. Você aí de casa, muita gente já escreveu aqui, já registrou no Instagram, aqui no Face, na nossa página, trazendo questões suas. Então, eu vou fazer assim, eu tenho um psiquiatra, uma psicóloga, e eu vou lançar algumas questões ali de casa, e aí vocês dão pistas de como esse indivíduo ou essa indivídua pode sair dessa, dando uma direção aqui à nossa conversa a partir do que eles estão trazendo. Pode ser? Por exemplo, uma moça diz assim, porque muitos deles já se encontram sabedores de que são ansiosos e muitos já estão fazendo terapia, outros estão tentando, enfim. Então, uma moça diz o seguinte, meu problema, Tatiane está dizendo, meu problema é que a ansiedade me faz comer de tudo, e apesar de saber que Deus está no controle da situação, sempre fico aflita, com dor no estômago e inquieta. Então, a Tatiane traz essa questão. Quando eu jogo para vocês, o que vocês me dizem a respeito de um caso de comer compulsivamente, de viver angustiada, inclusive tem dores no estômago e fica muito inquieta, angustiada, aflita, como ela descreve? Quer começar? Pode ser. Dirlene... Não, o nome dela é Tatiane. Sim. Em relação ao que aconteceu com a Tatiane, tem uma parte aí que são sintomas da ansiedade. Quando ela fala que fica com dor no estômago, inquietação, são parte da ansiedade. É uma manifestação da ansiedade. Agora, o que ela faz para liberar essa ansiedade? Né? O que ela faz é comer excessivamente. Então, seria como uma fuga para a ansiedade. Então, nós temos que separar aqui. Parte é do sintoma que é da ansiedade e outra parte é comportamental. O que ela faz quando ela está ansiosa? Né? E aí nós teríamos que ir para analisar. Tá? O que leva ela a ficar ansiosa? Não adianta chegar e falar, come menos, para de comer. Né? Eu tenho que ver o que está por trás. O que leva ela a estar ansiosa para eu atingir o fundo disso, né? Exatamente, porque as compulsões, elas sempre têm uma ansiedade alta atrás. As compulsões, elas servem para anestesiar a emoção dolorosa. Né? Seja cocaína, seja chocolate, seja Coca-Cola, seja sexo, seja compra, seja montar mais uma empresa. Quer dizer, a ansiedade alta em algumas pessoas gera uma dor emocional importante, e o contrário é verdadeiro também, vou explicar isso. Então, atrás de uma compulsão tem uma ansiedade alta, tem uma dor. Então, a pessoa tenta anestesiar essa dor através da compulsão. Então, como a Ilana falou, quer dizer, o que existe na vida dessa pessoa que produz essa ansiedade alta, que neste caso da Tatiana, estoura na questão do comer excessivamente, né? A gente, quando estuda ansiedade humana, estuda sobre vários aspectos, vários ângulos. Um deles é ansiedade traço, ansiedade estado. O que é isso? Ansiedade estado é a pessoa que está ansiosa acima do normal para ela, temporariamente. Ela vai casar, vai ter uma prova de vestibular, vai fazer uma viagem, vai ter uma entrevista para um emprego, ela fica mais ansiosa durante aquele período ali, depois passa a ansiedade e volta ao normal dela. Essa é a ansiedade estado. Ansiedade traço, o nome está dizendo, a pessoa já nasceu com traço de ansiedade. Ela já foi uma criança mais ansiosa do que a média. Ela já tem uma tendência para ter uma ansiedade mais alta, uma questão genética e também com algumas coisas talvez sofridas ali no decorrer da infância e adolescência dela. Então, como a Ilana falou, a Tatiana que está com ansiedade alta, que a leva para comer excessivamente, ela vai ter que realmente, não tem milagre, ela vai ter que controlar esse comer excessivo. Quando ela for empurrada para comer, ela tem que, não, eu não vou comer. E ela vai ver como é que ela fica, então. A minha ansiedade piora. Tá, mas comece a pensar, o que me deixa ansiosa? O que está acontecendo na minha vida que faz eu ficar com a ansiedade tão alta assim? E, claro, talvez sozinha não vai conseguir, porque às vezes tem motivações inconscientes, né? Porque às vezes as dores da nossa vida foram tão machucadoras que a mente colocou uma defesa empurrando a verdade
da dor para baixo da consciência, e o que fica na consciência é apenas a ansiedade. A ansiedade excessiva, ela é como a febre. A febre mostra que tem uma infecção no meu corpo, em algum lugar. E a ansiedade excessiva mostra que tem, entre aspas, uma infecção na minha alma, no meu espírito, nas minhas emoções. Que infecção é essa? Que coisa essa pessoa tem, sem ser ansiedade de traço, né? A ansiedade de traço é uma parte que explicaria essa ansiedade alta, que nesse caso leva a compulsão para a comida. Mas tirando a ansiedade de traço, o que há na história dessa pessoa que aumentou tanto essa ansiedade? Ela vai ter que pensar em cima disso, né? Até uma questão que eu estava pensando agora, muitas pessoas já se colocam como, eu sou ansiosa, tenho transtorno de ansiedade, tenho uma doença. E como o doutor aqui mencionou, existe essa ansiedade estado que faz parte de alguns acontecimentos daquele momento. Tem momentos na nossa vida que a gente tem uma ansiedade maior. Tá? Será que isso significa que você está com um transtorno de ansiedade? Tá? Será que eu posso fazer? Será que passando esse momento da prova ou de alguma dificuldade maior, essa ansiedade não diminuiria? Primeiro, a Tatiane ela teria que observar mais ou até registrar em que momentos essa ansiedade que leva ela a comer aparece. Aí, digamos que ela, então, identifica em que momentos ela se sente mais ansiosa. É a ausência do marido, perder um emprego, ou, sei lá, perdeu alguém ou alguma coisa, enfim. Ela identificou as situações que provocam essa ansiedade. O que ela faria, então, com estas situações? Uma coisa que seria importante, se ela identificou e é uma situação que poderia ser evitada, ela poderia evitar. Tá? Eu vou trazer outro exemplo, porque eu ajudo em cursos de pessoas que querem parar de fumar. Tá? E nesses cursos, uma das dicas principais que a gente dá para a pessoa, se você sabe que naquele bar, naquele momento, você vai fumar, porque aquele momento te leva a fumar, então tenta, por enquanto, evitar esse momento. Ou seja, evitar aquele estímulo que antecede ao momento de fumar. Nela seria isso. Se ela consegue identificar, será que poderia ser evitado ou controlado? Se ela só come compulsivamente quando está sozinha, assistindo televisão, assistindo aquele filme, na sala, então a gente poderia evitar isso nesse momento? Precisa criar estratégias. Sim, sim. E também é importante pensar o seguinte, as pessoas que têm ansiedade alta, pensam assim, eu não sou ansiedade. A ansiedade é alguma coisa em mim. Porque, como a Ilanta começou a falar ali, muito bem falada, assim, é importante que ela falou assim, de que o mundo está medicalizado e diagnosticalizado. As pessoas quase que sentem uma alegria e falam assim, eu sou bipolar, tipo assim, né? Eu tenho pânico. Parece um prêmio, sei lá, uma coisa assim, né? Então, é uma defesa, na verdade, isso. Eu acho que as pessoas que rotulam a si mesmas com o diagnóstico X, Y, Z, fica mais fácil, eu sou bipolar, então vocês têm que ter paciência comigo e vou ter que tomar um remédio o resto da vida, sabe? Não mexo mais nada na minha vida. Ei, alô, não é assim, sabe? Tem que tratamento, sim. Pode aprender a controlar as emoções, sim. Não tem que ficar usando remédio a vida toda, não. Obrigatoriamente, não. Então, é importante a pessoa pensar assim, puxa vida, eu sou uma pessoa que consigo funcionar dessa maneira. Conseguir gerar um filho, ter um neném, cuidar dessa criança, manter uma empresa, sou doméstico, cuido da minha casa muito bem, faço comida para todo mundo, ou sou médico, enfim, eu consigo funcionar, mas ter uma ansiedade tão alta, quer dizer, eu não sou essa ansiedade. Então é importante isso. Você tem que sair do palco, sentar na plateia e dar uma olhada para ela com aquela ansiedade. Olhar objetivamente para a ansiedade. Isso é uma forma de começar a ter um certo controle sobre a ansiedade. Ao invés de a ansiedade tomar conta e não tem jeito, eu tenho pânico, me dá um remédio, o Rivotril da vida e tal. Então, isso chama-se autoadministração da vida, isso chama-se inteligência emocional, que é um aprendizado. Não é fácil, mas a gente pode aprender isso aí, né? Então, o primeiro ponto é esse, você não é essa ansiedade. A ansiedade é alguma coisa em você, mas tem outras coisas que funcionam bem na sua vida emocional. A segunda coisa importante é a pessoa começar a pensar nisso. Bom, vamos supor que ela comece a verificar que todo final de tarde, eu tive paciente assim, todo final de tarde eu começo a sentir uma coisa muito desagradável dentro de mim. Uma ansiedade, um aperto no peito, uma falta de ar, uma coisa assim.
Mas vem cá, geralmente é final de tarde. A gente começa a vasculhar a história dessa pessoa, a gente começa a encontrar algumas informações. Tipo, quando era criança, o pai era alcoólatra, e o pai chegava no final de tarde em casa e ficava com a expectativa, e será que vai chegar bêbado? Será que vai chegar e quebrar todas as coisas? Então isso pode ser apagado da consciência, 20 anos depois a pessoa volta a ter esse mal-estar no final da tarde, não conecta nada, nem uma coisa, o agora, com aquilo que acontecia 20 anos atrás, ou 30 ou 40 anos atrás. Então, como a Ilana falou, comece a observar, quando a ansiedade aumenta demais, o que passa pela cabeça? O que dispara? Tem alguma coisa que você conectou ao final da tarde? Ligar a televisão e ver a pessoa falando de um assunto? Quando pensa... Então, aí começa a buscar a verdade, porque a verdade vai libertar essa pessoa. Muito bom. Dentro da psicologia e da psiquiatria, a gente trabalha muito com pensamentos distorcidos. Porque as pessoas que estão passando por momentos de ansiedade, ou até de depressão, outros transtornos, eles criam já um padrão de pensamento X que acaba levando ela a se comportar de determinada forma. Eu nunca vou conseguir fazer tal coisa. Mas espera aí, você nunca vai conseguir? A gente começa a discutir um pouco esses pensamentos. Por isso, como o doutor colocou, é importante identificar, naquele momento, o que eu penso? Eu preciso de comida porque se eu não comer, não vai passar. A comida é a salvação? Então, identificar esse tipo de pensamentos e questioná-los. Tá? Um profissional, com certeza, vai ajudá-la a questionar esses pensamentos, né? Mas a gente aprende também a gente brigar com os nossos pensamentos, né? É muito importante isso, porque dentro da estrutura psíquica humana, a ordem é assim: primeiro o pensamento, depois o sentimento e depois a ação. Eu penso, por isso eu sinto e por isso eu tenho uma atitude ruim ou boa, funcional ou disfuncional, alegre ou triste. Então, a gente tem, nós seres humanos temos muito distorções de pensamento, né? As distorções de pensamento, elas são, do ponto de vista psicológico, não entrando no campo espiritual, porque a nossa guerra não é contra a carne e o sangue somente, né? Então, do ponto de vista psicológico, a distorção de pensamento, ela é a causa principal de muitos sofrimentos emocionais. Exemplo, você tem uma grande amiga e você sempre liga para ela todos os dias: oi, querida, como é que tá? Todo dia liga e se falam. Aí um dia você liga para ela, para o celular dela, não atende. Aí o pensamento seu vai assim: será que ela já está aborrecida comigo? Será que não gosta mais de mim? Aí no dia seguinte você consegue falar com ela: querida, eu te liguei ontem, o que houve? Você não me atendeu? Que horas você me ligou? 3h30 da tarde. Você não sabe da maior. Eu fui para trabalhar, fui para o escritório. Quando eu cheguei no escritório, deixei o celular dentro do carro. Entendeu? Então, se a distorção de pensamento toma conta da cabeça da pessoa, ela vai ficar ou com raiva, ou triste, ou deprimida, ou angustiada. Então, tem que consertar o pensamento. Gente, avisa para os amigos, liga para todo mundo, chama para assistir, porque daqui a pouquinho já vai para o segundo bloco e você não pode perder, não pode deixar os seus amigos ficarem de fora desses esclarecimentos. Assim, olha esse nível altíssimo de esclarecimento, de pessoas que têm um conhecimento de uma maneira tão fácil, tão habilidosa de fazer você entender. E o que eu estou mais amando aqui já nesse primeiro momento da conversa é que vocês estão dirigindo essa conversa sempre no sentido de assim, você tem responsabilidade, você não é somente vítima. Claro, a vida faz muita gente vítima, mas você não precisa se tornar vítima dela, se prostrar diante de tudo e aí eu sou doente, eu sou ansioso, eu sou depressivo, eu sou... E você é isso no seu RG e CPF? Não, não, não. Uma amiga, certa vez, não faz muito tempo, ela foi a uma consulta e em menos de 20 e poucos minutos veio o diagnóstico. Então você tem síndrome de ansiedade generalizada, você vai tomar medicação para o resto da vida. Ela começou a tremer, ela prendeu as mãos aqui entre as pernas para o profissional não perceber que ela estava entrando em crise. Porque assim, você é diagnosticado em 20 minutos, vai tomar remédio para o resto da vida e você sai dali com aquela ideia sobre você mesmo. Você é um doente, fracassado, é o quê? Então, eu estou amando já essa conversa, como você deve estar gostando também. E tem mais questões que vocês de cada casa mandaram. E eu agradeço demais, vou continuar aqui pedindo que eles comentem a respeito desses temas. Muito importante, Darley, desculpe te cortar não, isso, você falou sim. muito importante, né, para o pessoal de casa. O pessoal de casa, comece a pensar, sabe,
vocês têm uma responsabilidade de fazer alguma coisa boa para a saúde de vocês. Não jogue para o médico, não jogue para o psicólogo. É você. Eu falo para meus pacientes assim, olha, o mais importante para a sua recuperação é o que você fazer daquela porta para fora. Eu aponto a porta do consultório. É o que você vai fazer, né? É isso, né? Perfeito. E por isso que a gente manda eles fazerem coisa em casa, às vezes dá tarefas de casa, porque não se limita só a ir no psicólogo, no psiquiatra naquele momento, naquela hora. Tá? Se tem que ser generalizado para o dia a dia. E sim, requer esforço, né? Persistência. E é interessante que o pessoal dos grupos de ajuda tem uma explicação muito interessante. Eles falam assim, o pessoal de grupo de ajuda mútua, né? Fala assim, nós que coordenamos o grupo vamos amar você até que você aprenda a amar você mesmo e cuide da sua vida. Que excelente! Muito bom. A Ângela diz assim, e quanto já fui ansiosa desde criança e hoje já com 36 anos. Busco a ajuda de Deus, enfim, mas fui a vida inteira. E aí, o que eu faço? Pois não é fácil mudar. É isso que estamos dizendo, não é fácil mudar, mas é possível mudar. Nós vamos para o nosso intervalo e a gente pode até retomar desse ponto, de outras questões que já chegaram aqui para a gente. Na nossa página Face, você pode participar, facebook.com/consultoriodefamilia.nt, tá certo? Deixa lá o seu recadinho. Deixa eu mandar um abraço para uma senhorinha muito querida que está assistindo a gente, uma vozinha, é a dona Laide. Tem mais outras, tem a Lucimar e a Celeida, elas são de Muriaé, em Minas Gerais. Um beijo para vocês, meninas. Outro dia eu fiquei de mandar abraço para vocês e ó, passou. Quando um programa ao vivo acontece, tanta coisa acontece junto, que muitas vezes fico devendo abraço para você que fez aniversário, que me encontrou no final de semana e diz, manda abraço para mim. Não dá, não é por falta de amor, amo você, mas é que o tempo e a urgência do programa às vezes nos impede de alguns detalhes e aí eu fico devendo. Mas paguei agora. Um beijo para vocês, lindas. Nós vamos para o nosso intervalo, aproveito, já que nós estamos falando de saúde mental, saúde emocional hoje e em saúde em todos os sentidos, está valendo aqui a revista Fique Leve. Essa daqui, que eu sempre faço questão de mostrar para você. Deixa eu abrir um pouquinho para você ver a qualidade, o conteúdo que vem aqui, feito com o máximo de carinho. Opa, minhas anotações aqui também. Falando sobre saúde de modo geral. Enfim, muitas orientações. Que fala de ansiedade também, na página 53. Tem muito material a respeito. Tem sobre depressão, mas, sobretudo, o que nós temos aqui são informações, são orientações muito bem trabalhadas para te ajudar nesse processo. Está ansiosa, nervosa, nervoso, doente, depressivo, quer se cuidar? Então pode começar aqui pela revista Fique Leve. Vamos lá no nosso site, novotempo.com/consultório de família e aí você tem naquele ambiente, tem essa revista, clica, abre um formulário, você preenche, volta para a gente eletronicamente e você vai receber essa revista em casa de presente, porque a gente gosta muito de você. Rapidinho, nosso intervalo fica aqui, a gente já volta. Gente, vai começar programa novo aqui na Novo Tempo. O tempo inteiro a gente quer trabalhar para fazer chegar até você qualidade, fazer chegar até você esperança. E vai começar no próximo dia 2, às 13 horas, aqui na Novo Tempo, o programa Fé em Ação. O que é o Fé em Ação? Quero convidar você para acompanhar com a gente agora um VT curtinho, que dá uma ideia do que é o projeto Fé em Ação, que está chegando aqui na Novo Tempo. Carinho, sorriso, abraço, tempo de qualidade. O que faz você amar o seu próximo? Domingo, 2 de agosto, a 13h. Vem aí, Fé em Ação. Sabe o que é? É a ideia bonita de inspirar cada vez mais pessoas a se envolverem com trabalho voluntário. É isso. Tem muita gente que, inclusive, dá muitas voltas em torno de si mesmo, quer dar muita atenção e exige muita atenção para suas necessidades. Olhem para mim, olha eu, tudo eu, sabe? A gente fica assim muito obeso de si mesmo. E então, se a gente aprender a olhar mais para o outro, se envolver em trabalhos voluntários, aquele trabalho em que você não espera nada em troca, não tem um retorno financeiro, alguma coisa do gênero, ou fama, aquilo que você faz entre você e Deus e as pessoas que são atendidas com o seu trabalho. Isso traz uma saúde, uma riqueza de vida tão grande que a Novo Tempo, a partir de agora, com o programa Fé em Ação, quer
levar você a entender melhor e se envolver em projetos sociais, em projetos voluntários, aí pertinho de você. Não precisa ir para a África, para o outro lado do mundo, para a China, para o Japão, para a Índia. Você pode fazer aí pertinho de você, tem alguém precisando de você. Então, no próximo dia 2, às 13 horas, estreia Fé em Ação. Você vai simplesmente amar por ser inspirado com essa motivação grandiosa para a vida. No programa de hoje, nós estamos falando sobre transtornos de ansiedade. Pode ser fobia, pode ser bipolaridade, enfim, cada um desses dá um programa. Mas hoje a gente está querendo jogar assim de um jeito mais amplo. No primeiro bloco do programa, já falamos bastante sobre a ansiedade em si, etc., conceito. E agora a gente está num momento mais inspirador no que diz respeito. E você? O que pode fazer por você mesmo? Aí deixei uma questão no ar de uma moça que escreveu dizendo, olha, mas eu sou ansiosa desde criança e hoje estou com 36 anos. Fui a vida inteira. E aí, o que eu faço? Pois não é fácil mudar. Doutor César. Comece mudando a frase na sua cabeça. Ao invés de você ficar dizendo 300 vezes por dia, eu sou ansiosa, comece assim, eu estou ansiosa. Sabe, que você vai desmontar essa carapuça de que vestiu e que aí fica rotulada com a pessoa. Faz diferença mudar isso aí. Então, comece aquilo que a gente se torna parecido com aquilo que a gente mais contempla e com aquilo que a gente mais diz para a gente mesmo. Então, se você fica repetindo 10 vezes por dia, eu sou ansiosa, ai, minha amiga, eu estou ansiosa e tal, você está afundando na ansiedade. Então, comece a mudar seu pensamento. A palavra de Deus fala assim em Filipenses 4:8. 4:8? Acho que diz lá, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é positivo, tudo que é saudável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso é altamente científico, esse texto. A TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, ensina exatamente isso, a tirar as crenças centrais negativas, né, depreciadoras, distorcidas, e trocar por crenças, por pensamentos saudáveis. Então, comece a mudar o seu pensamento, né? Ao invés de eu estou ansiosa ainda, pode estar com 30 anos, 40 anos, mas você começa a mudar. Outra coisa muito importante jogue a toalha para Deus, sabe? Bota o joelho no chão e fala assim, Senhor, eu não consigo, já fui 300 psicólogos, já tomei tantos remédios, já tarará, não consegui mudar, preciso da sua ajuda. Mas é fazer isso pensando, não é fazer isso, sabe, para inglês ver ou para uma oração decorada e tal. E Deus vai te ajudar para que você aceite esse padrão de ansiedade que você tem. É uma coisa paradoxal. Quando a gente aceita uma limitação que a gente tem, a limitação diminui. É interessante. Quando você para de brigar com você mesma, com a vida, com Deus, com as pessoas, com tua mãe, com teu pai, enfim, porque você é ansiosa, como se diz, você começa a aceitar, Deus, realmente, eu acho que eu tenho um padrão de ansiedade alto. Então, isso te deixa mais serena, porque você para de brigar, para de rejeitar, para de se rebelar, para de querer fugir de você mesma, né? Então, é isso, a gente começa a ter um alívio quando a gente começa a aceitar uma limitação que a gente tem, aceitar no sentido de humildade, né? Porque nós não somos deuses. Muito importante que o doutor estava falando, tudo começa pela aceitação, pela percepção. E muito bem, eu entendo, como que é o nome da menina? Ângela, é muito bom que você perceba que tem uma dificuldade maior de controlar a ansiedade. Porém, dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente faz o que se chama de reestruturação cognitiva, que é exatamente o que o doutor falou. Reestruturar, mudar algumas crenças. Então, além dessa crença, eu sou ansiosa, trocando isso por eu estou ansiosa, tem mais uma questão. A vida inteira eu fui ansiosa, não tem jeito de mudar. Provavelmente, talvez você, Ângela, em casa está pensando isso. Se já tenho 35 anos, eu sempre fui ansiosa, quais são as esperanças de mudar? Então, mudando essa frase, eu estou ansiosa, Ângela, você está ansiosa, há vários anos você tem ansiedade, mas você não necessariamente é uma pessoa ansiosa. Eu tenho certeza que, seguindo os conselhos do doutor, vai conseguir. E os seus também. E se puder, e se conseguir buscar ajuda profissional, aí facilita também. Então, a questão que você coloca, que vocês estão colocando, novamente pontuando, é assim, eu não sou
Essa doença não é meu nome. Eu a tenho. Se eu a tenho, me dá até um poder sobre ela. Eu a tenho, eu posso deixar de tê-la. É por aí. É no sentido de eu administrar que a minha vida é uma coisa, essa ansiedade existe. Aí o doutor César traz a questão da aceitação, para eu encontrar uma serenidade nessa aceitação, de inclusive criar estratégias para sair dela. Eu estou entendendo assim. É no sentido da pessoa aceitar, no sentido de que quando ela começa a aceitar uma limitação que ela tem, ela fica com mais possibilidade de escolha. Perfeito. Do comportamento. Eu sou uma pessoa ansiosa já há 30 anos, como ela disse, né? Eu estou sugerindo mudar o nome para eu estou ansiosa. Estou ansiosa há 30 anos, mas tá bom. Mas o que funciona bem no resto da vida? Apesar dessa ansiedade alta, a tua vida travou lá atrás, você não fez mais nada? Foi para o hospital psiquiátrico, lá no hospital crônico, de crônicos? Ou conseguiu trabalhar, montar sua casa, ter filho e ser vovó, sei lá o quê? Não conseguiu, apesar da ansiedade alta? Então, olhe para aquilo que funciona. Né? Então, é isso. Doutor, uma distorção que também acontece muitas vezes é ficar focado só em fatos negativos da vida. Né? A pessoa fica focada nisso e não enxerga as outras coisas de boas que aconteceram. Não enxerga como superou outros momentos. E o nosso trabalho é justamente tirar isso. Né? Agora, uma última coisa, ainda em relação nesse contexto aí, seja verdadeira com você mesma. Jesus falou assim, e conhecereis a verdade vos libertará. Será que você tem um ganho em cima dessa questão de ficar falando que é ansiosa? Não sei, não conheço a vida, né, dessa pessoa, mas talvez pode ter a gente chama de ganho secundário, né? O que é o ganho secundário em psicologia? A pessoa, ela vai ter algum tipo de benefício, entre aspas, ela acha que tem, por ficar naquela doença. Aí o marido vai ter paciência, vai levar no hospital, vai levar no psicólogo, a filha vai ficar ligando toda hora, mãe, melhorou tua ansiedade, né? Então as pessoas por em volta ficam meio que ali super protegendo, então você pode pegar isso inconscientemente como um ganho. Então a tendência, como é que eu vou ficar boa para perder isso? Não, eu quero ter isso, então não vou ficar doente para ter isso, né? Isso chama-se ganho secundário. A gente sempre analisa, será que aquilo que está acontecendo não acaba reforçando, em certo sentido, o próprio problema? Então, por isso que é importante fazer uma análise geral. Qual que é o antecedente? O que aconteceu antes da manifestação de ansiedade? Depois, a minha ansiedade, qual a consequência dela? O que eu perco e o que eu ganho com essa manifestação de ansiedade? Tá? Para a gente conseguir tirar isso e desmanchar essa questão. E é verdade que tem pessoas, essa autora que eu gosto muito dela, é muito inspirada, chamada Ellen White, tem um texto belíssimo. Quando eu achei esse texto, Deus me trouxe, eu fiquei feliz, porque é um texto justo. Ela fala assim, tem pessoas que têm lutas interiores que outras não têm metade disso. Então, realmente, a pessoa que nasceu com uma tendência para ansiedade alta, geneticamente, apesar que o neurocientista fala que genética é de 30% a 50%, o resto não é genético, né, é aprendido, mas algumas pessoas têm lutas interiores muito mais difíceis do que outras pessoas. Para essas, o Senhor Deus tem misericórdia especial. Tem que pedir essa misericórdia para Ele. E também uma questão que é importante ser trabalhada é a resiliência. Pessoas que conseguem, que têm uma fortaleza maior para enfrentar dificuldades, talvez consigam enfrentar melhor esse tipo de problemas. Então, um profissional, ou até pessoas que estão ao seu lado, consigam trabalhar mais para fortalecer mais você, para você estar mais preparada para sair fortalecido desses problemas. Né? Eu vou pedir Posso citar só que um texto nisso? Eu falei que o Deus tem uma misericórdia especial. No livro de Isaías, capítulo 57, verso 15... Deus fala assim, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Maravilhoso. Esse é o grande Senhor, né? O grande terapeuta. Louvado seja Deus. Agora há pouco foi comentado, não sei se o doutor César inicialmente, falando a respeito da questão genética, ela existe. Tem gente que também se fia só na genética, ainda que já saibamos que a genética não define tudo. Mas qual é, doutor César e doutora Ivana, o peso da genética? Ela é mais para mais? É mais para menos? O que se diz a respeito do tema? As pesquisas
pesquisas mostram que a genética ela influencia, porém a proporção daquilo que é aprendido é maior que aquilo que a gente traz, né? A gente traz uma predisposição a, porém a gente pode ou não colocar ou manifestar essa ação, né? Essa predisposição pode ou não sair para fora. Então, é importante, até pensando em aceitação, a gente deve aceitar, não significa se conformar. Não adianta falar, porque meus pais, porque eu herdei isso, e pronto, acabou, fico de braço cruzado dentro do meu sofá. Mas também não adianta falar do outro lado, eu sou ansiosa, sou deprimida, me aguentem. Né? Então, a gente tem que fazer. Eu fui no Congresso de Psiquiatria 2013 e tinha lá uma palestra muito, muito interessante sobre genética em psiquiatria e psiquiatria molecular. E o professor falou uma frase que eu não esqueci. Ele falou assim, genética não é condenação, genética é propensão. Quer dizer, o que significa isso? E a neurociência, repito, né, fala que genética, aquilo que a gente é com pessoa, tem a ver com 3 coisas, tirando a parte espiritual de novo. Genética, que é de 30% a 50%, o que aconteceu ao longo da vida, dos primeiros 10 anos da vida dessa pessoa, na família onde ela viveu, e terceiro, a sensibilidade pessoal. A gente chama de vulnerabilidade, ou seja, a lente com que cada um interage com a realidade. Repetindo, aquilo que você é hoje com a pessoa depende de genética, o que você aprendeu na sua infância, viveu, a dinâmica emocional da infância, e terceiro, a tua sensibilidade pessoal. Então, genética é uma parte. Também eu escutei de várias pessoas, né, já falando, por culpa dos meus pais, né, por culpa do que meus pais fizeram na minha infância, por culpa do que meus pais me fizeram herdar. Cuidado, não fique atrás disso. Tá? A gente pode, mesmo tendo algumas questões genéticas, superá-lo. Então, não se segure, não se prenda nisso. E aí, você falando isso, me lembrei de uma frase também, de um artigo científico que eu achei interessante, de um colega, foi professor de psiquiatria da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele falou assim, mais importante do que seus pais fizeram com você é o que você faz com o que eles fizeram. Então, muitos jovens, né, fazem besteira na vida e ficam culpando os pais. Ei, alô, peraí. E quem vai cuidar da tua vida? Né? Você tem que voltar na infância e ter pais melhores para então você não fazer besteira na vida? Esse é o Dr. César Vasconcelos de Souza, médico, psiquiatra e assim esse conselheiro e olha bem no seu olho e diz umas verdades, né? Acompanhado da doutora Ivana, ela está é doutoranda, né? Está fazendo no seu doutorado na área de educação, de filhos, assim, uma temática incrível. Gravei um programa com ela, daqui a alguns dias ponho esse programa no ar, faremos muitos outros, enfim, estou muito bem acompanhada, estou só aqui interagindo, fazendo a ponte entre você e eles e deixando que o programa aconteça e eu sei pelo retorno, meu Deus, assim, em poucos minutos, uma avalanche de questões trazidas, ou seja, esse assunto é importante para você, então se é importante para você, é importante para a gente e a gente dá muita ênfase àquilo que tem significado real na sua existência. A Camila diz assim, Darley, o programa está tudo de bom. Eu superei o transtorno de ansiedade, hoje sou uma pessoa que precisa controlar a ansiedade quando raramente acontece, mas não vivo mais por ela. É alguém que já entendeu tudo aquilo que vocês estavam dizendo. Meu pai e avô são pessoas excessivamente ansiosas. A psicologia me ajudou, mas quando conheci o poder de Deus e a sua palavra, é que consegui batalhar por minha vida. Olha, batalhar, não é um start, um milagre assim, o mal se abriu e nem percebi, não, é um batalhar. Que ela, nesse conhecimento, foi aprendendo. E falo isso porque as crises de ansiedade hoje, entendo que é algo muito mais bem definido do que antes era para mim. Com relação ao abalo da minha fé, minha percepção com a ajuda do Espírito Santo desse problema em minha vida, foi isso. Obrigada, Camila Carvalho. Um beijo para você. Deus te abençoe ricamente. Obrigada por testemunhar aqui de que na sua vida esse processo de lidar com a ansiedade foi acontecendo e você foi aprendendo, inclusive com o suporte da fé, da palavra de Deus, a sair disso. E ela fala da psicologia, fez uso de tratamento, terapia e etc. Mas quando encontrou a palavra de Deus, fez toda a diferença. Darleide, é bom a gente pensar, né? Assim como a Camila superou isso, não foi fácil, com certeza. Exato. Mas assim, você que está em casa, que tem algum problema de ansiedade, algum transtorno de ansiedade, é possível superá-lo. Mas a gente tem que correr atrás disso, né? E uma coisa que eu estava pensando agora,
é muito bom a gente entender, né? Ela até mencionou que o pai e o avô parece que eram muito ansiosos, a genética influencia, aquilo que os primeiros 10 anos fizeram com você. Porém, eu costumo dizer, tudo isso ajuda a explicar, mas não justifica. Tá? Uma coisa é entender, uma coisa é explicar por que poderia eu atualmente ser assim. Porém, isso não justifica o seu agir atual, né? O importante é, então, o que eu faço com aquilo que eu tenho hoje? E não só por que eu tenho isso. A Rayana diz: sofro de ansiedade pela situação que estou passando agora no meu casamento. Ao ser tão alto o nível de ansiedade, perco a fome. Ela é justamente o contrário daquela moça que come bastante. E tem esse tipo de gente, né, que faz justamente esse contrário, e ela perde muito peso e uma angústia me domina. O que eu posso fazer para reduzir esse nível de angústia? Segue aqueles passos ditos anteriormente? Ela não fala com detalhes aí, né? Mas será que está com um problema importante na família, no casamento? No casamento, né? isso. No casamento, então. Então tem que encontrar soluções aí. O que está acontecendo nesse casamento? A gente não tem informações para poder dizer para ela alguma coisa, né? Tem uma questão em aberto, né? Então é mais do que justificável que ela esteja nesse... Agora, é a questão, se não volta para verificar o fundo dessa história, ela vai ficar aqui comendo, não comendo, perdendo peso, diz o que eu faço? Porque o caminho que se faz é voltar para trás, e ver esse poderia casamento estar causando isso, né? Que ela já pontua que é o casamento. Sim. Então, como é que vai lidar com esse casamento? Que dificuldade? O que está acontecendo? Por que não pode falar? Por que não pode resolver? É ali, mas assim, também é que muitas vezes depende do outro, né? Aí tem o outro que não quer. Quando o outro não vem, doutor César, quando o outro não vem, Ivana, quando não chega junto, tem uma mãe aqui falando que ela tem o marido e o filho, que são muito ansiosos. Aí ela diz para eles, procura ajuda, procura ajuda. Aí eles dizem assim, eu estou cansada de dar sugestões, o que eu faço? Então chega uma hora que, assim, que o outro não faz, e você, o que faz? No primeiro momento, o que pode ser feito é o seguinte, a vida... Imagina uma estante. A estante tem várias prateleiras. A vida tem várias prateleiras. Então, na nossa vida tem a prateleira do casamento, tem a prateleira dos filhos, tem a prateleira do trabalho, tem a prateleira do lazer, tem a prateleira dos outros parentes, da família de origem, tem a prateleira do hobby, tem a prateleira da vida espiritual. A vida é um conjunto de prateleiras. Então, o casamento não é a vida. Não coloque o seu casamento como sendo a tua vida. Né? Então, o casamento, ele é uma das coisas na sua vida, muito importante, mas não é a sua vida. A coisa mais importante da sua vida, à luz do cristianismo, é a sua conexão, você e Deus. É isso. Por isso que lá em Isaías, eu acho que Isaías aqui fala assim, o Deus é o teu marido. Sabe? Está romantizando, espiritualizando o romance. Doutor César, não vem com essa não, isso é muito religioso. Eu estou colocando a essência da vida. Sabe? Então, quando a pessoa ela descobre isso, os problemas é o resto. Ou seja, não é que vai ficar acomodado agora e vai ficar no mundo zen, espiritual, vai para o mosteiro e pronto. Não é isso, mas você vai ter a força que Deus vai dar, porque Ele é o número 1 na tua vida. Quando Deus passa a ser o número 1 na tua vida, não da boca para fora, não você relatar na escola sabatina aqui, né, para mandar para a associação. Não. Quando você tem realmente o Senhor Jesus como número 1 na tua vida, sabe, ameniza um monte de problemas. O Espírito de Deus vai te iluminar para você saber como lidar com esse sujeito, homem ou mulher, marido ou esposa, bronco. Tranqueira, né? Obtuso, que foge da verdade, que fica na negação o tempo todo, né? Sabe? E fica até criticando você por causa da tua religião. Então, é isso. Eu estou falando de uma coisa muito, muito importante, gente, sabe? Muita gente é religiosa, mas não é espiritual, sabe? Religião não vai salvar ninguém. O que salva é a espiritualidade, só que a espiritualidade é a conexão com o Senhor Jesus, como ele falou em João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, Deus, Jesus falou para Deus. Né? Então, quer dizer, quando você, cristão ou cristão que está assistindo o programa, você de qualquer religião cristã, e você ou não cristã, você se conecta com Deus, Criador, você, eu preciso de ajuda, eu não sei lidar com isso. Joga a toalha para Deus. Senhor, eu não sei lidar com isso.
mas eu quero tua presença, eu quero viver contigo. Viver, sabe, eu não sei qual, 2 Samuel, um texto da Bíblia fala assim, porque todo o meu prazer está nele, em Deus. Quando você descobrir isso, não importa o resto, sabe? Você vai estar acima das nuvens, sabe? Paulo fala em Colossenses que Jesus fala assim: eu coloquei você nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que é isso? Ser colocado nos lugares celestiais é isso. É quando você, no meio de uma dor, de um sofrimento, você se ajoelha, clama a Deus, fala: Senhor, não dá para ver com essa mulher mais, Senhor, não deu para ver com esse homem mais, eu preciso da sua ajuda. E você então deixa a prateleira do casamento um pouquinho em stand-by e concentra na essência da vida, que é a relação com Deus. Sabe, Deus vai fazer a festa, Deus vai fazer alguma coisa, Deus muda você. E quando Deus começa a mudar você, o outro vai ficar assim: ué, o que está acontecendo aqui? Aí o outro tem chance de mudar, se vai mudar ou não, é com ele. A salvação, a cura emocional, o crescimento é individual. Ai, gente, olha para minha cara de feliz. Sabe qual é a vontade que eu tenho de falar agora? Só assim, continua, doutor César, continua falando, né? Eu não continuo para deixar Deus falar para essas pessoas. Ótimo. É isso, é mais importante. Eu continuar falando assim, é isso, esse é o segredo. Quem está falando é um psiquiatra, é um médico, quem está falando é uma psicóloga, mas são pessoas que estão descobrindo. Doutor César tem quantos anos de profissão? Comecei em 79, faz os cálculos aí, né? Sei lá, é muito tempo. É muito mais que 40 anos, né? E, assim, quase, sei lá, daqui a pouco, 50 anos de profissão, trabalhando com medicina, com ciência, com psiquiatria. E aí vem de uns... Gente, eu não estou falando de religião, eu estou falando da essência da vida. E está olhando no teu olho e está dizendo, assim, que eu quero crer, que é pela unção do Espírito de Deus, dizendo para você: olha, eu sei de remédio, eu sei de terapia, de processo terapêutico, eu sei de consultório, eu sei de tudo isso. Mas deixa eu te dizer um negócio que nem todo consultório, nem toda ciência, nem todo sabe. Eu vou te dizer, esse é o segredo da vida, esse é o caminho. É por isso que eu digo, fala mais, né? E aí eu vou dizer para você, escuta, presta atenção, faz silêncio aqui dentro de você. Às vezes a gente faz muito barulho aqui dentro, uma confusão, sabe? Um desespero. É por isso que você diz assim, mas Darleide, eu oro. Doutor César, eu oro. Doutora Ivana, eu vou na igreja, eu oro, mas nada muda. É que você faz muito barulho orando, você grita muito orando, você faz muita confusão, mesmo enquanto você busca Deus. E isso é religião. Aí quando é espiritual, é assim, você faz até silêncio para ouvir Deus falar. Fala, Senhor, o que eu faço agora? Olha o marido que está aqui do meu lado. Olha o marido que eu não tenho, por onde essa criatura anda que não chegou ainda? Você vai dizendo essas coisas aí, deixa Deus falar. Faz silêncio. Ivana, vamos terminar o programa já. Seu recadinho. Enquanto o doutor César falava, que eu também fiquei muito feliz, eu estava pensando, realmente, nos muitos anos de profissão do doutor, nos poucos anos de profissão ainda, mas ainda tenho muito que aprender, a gente percebe, há um poder acima para superar as dificuldades. E quando a gente fala em religião e em espiritualidade, a gente não está colocando como que se você tem um problema, se você está com um transtorno, é por causa da falta de... Não, a gente não coloca isso, não coloca como uma causa, mas sim a gente coloca como uma solução. Tá? Isso não exclui, claro, com certeza, a busca de profissionais, a busca de um contexto que te apoie, que te ajude, a busca de soluções, tá? Até pelos instrumentos que Deus deixou aqui, né? Médicos, psicólogos, profissionais. Não exclui isso, mas acima de tudo, o poder de Deus. Perfeito. Obrigada, doutor César. Eu não tenho nenhum problema em dizer o que eu vou dizer aqui, Darleide. Não tem nenhum problema se eu vou perder a clientela. O Senhor me sustenta. Amém. E eu preciso de pouco para viver. Perfeito. E quero precisar muito menos. Uma coisa que eu quero aprender com o Senhor Jesus mais profundamente é o desapego, que é coisa fantástica, né? É uma liberdade. Mas eu diria o seguinte, perdi o pensamento, mas eu tenho outro pensamento aqui. Não, e voltou o pensamento. Uau. Deus é bom. É o seguinte, pela palavra de Deus, o que Deus está o tempo todo dizendo para a humanidade é: vinde a mim. Sabe, o que Deus quer fazer, especialmente nesses últimos dias de história da Terra, é que você dependa mais dele e não de seres humanos. É isso. Sabe, nós seres humanos somos impotentes. Eu não consigo curar meus pacientes.
Eu não consigo curar, eu consigo dar uma luzinha aqui, uma luzinha ali, aquele que é viciado em remédio, tá bom, eu vou botar uma dosagemzinha ali e tal. Então, pense nisso, seriamente. O Senhor Deus quer que você vá aí, dependa dEle. Né? Eu termino aqui minhas considerações com o que está em Isaías, capítulo 26, verso 3. Tu, Deus, conservarás em paz, em perfeita paz, aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. É isso. Maravilhoso isso. Perfeito. Muito obrigada. Louvado seja Deus por esta palavra, por vocês, Obrigada. pelo programa de hoje e por você, que guardou e vai guardar cada palavra no seu coração. Vai dormir em paz, confia em Deus. Ele tem solução, Ele é a solução. Um beijo, obrigada pela companhia. A gente se encontra aqui na semana que vem ao vivo, mas tem reprise toda quarta às 9 da manhã e no domingo às 10 da manhã. Anota aí e depois também tudo fica disponível na internet. Beijo e até a próxima semana.